Fala pessoal, tranquilo? Aqui é o Levi da AIO. E bom, vocês tiveram aí o segundo simulado promovido pela AIO no mês de setembro e eu tô aqui para corrigir com vocês as questões de física. Então vamos começar aqui lendo essa primeira questão do simulado, que é: o violão é um instrumento de cordas dedilhadas, que produz som através da vibração das cordas, que são tocadas com os dedos ou palhetas. Devido ao corpo oco e à maneira usada na construção do violão, ele tende a ter um som mais quente, rico em harmônicos e com uma ressonância característica. Quando um violão e um violino tocam a mesma nota musical, ainda é possível distinguir qual instrumento está sendo tocado. Essa distinção é principalmente devido ao... Então, você tem várias opções, mas, primeiramente, a gente, analisando o enunciado da questão, percebe que não é uma questão difícil, mas tem que conhecer ali as qualidades fisiológicas do som. Então, quais são as qualidades fisiológicas do som? A primeira é nada mais nada menos do que a altura. Então, a altura vai ser a primeira qualidade fisiológica do som. Eu não sei se vocês sabem, mas a altura é basicamente a frequência. Então, a frequência da nossa onda sonora, quanto mais alta ou mais baixa for ela, vai diferenciar na altura da onda sonora, do som. A segunda qualidade fisiológica do som é a intensidade, que é basicamente a quantidade de energia que a onda sonora vai carregar ali na área dela, né? A intensidade a gente sabe que é energia sobre área. Então, a intensidade basicamente está relacionada à energia com a qual a onda sonora vai carregar. E a terceira qualidade fisiológica do som é o timbre. Então, o timbre ele é caracterizado por diferenciar os sons, né? Então, já tem aí a dica para a questão. Então, para você diferenciar, por exemplo, a voz de certos cantores, de certos vocalistas, é o timbre. Também para diferenciar a onda sonora do violino e do violão, o timbre é responsável por isso. Então, já aí é a resposta da questão. Então, a alternativa que estiver falando sobre o timbre vai ser a resposta. Então, a gente vai ler aí. A alternativa A fala sobre a amplitude do som de cada instrumento. A amplitude do som ela vai estar relacionada diretamente com a intensidade. Então, quanto maior for a amplitude, quanto menor for a amplitude, respectivamente, maior será a intensidade ou menor será a intensidade. Então, não é a amplitude do som que vai diferenciar o violão ou o violino. No violão eu posso aumentar ou diminuir a amplitude, assim como no violino eu posso ter a mesma amplitude deles e mesmo assim eu vou conseguir diferenciar a característica do som de cada um. A energia sonora do som produzido pelos diferentes instrumentos musicais é o que diz o item B. Então também não é a resposta, porque a energia sonora, como eu falei, também está relacionada com a intensidade. E a intensidade não vai ser responsável por diferenciar o som do violão com o som do violino. O item C fala sobre a diferente resistência do ar ao som emitido por cada instrumento musical. Então, não é verdade também, porque o ar ele funciona do mesmo jeito, sendo a onda sonora vinda do violão ou do violino. Não vai diferenciar aí o meio, porque o meio é o mesmo, que é o ar. O item D fala sobre o timbre, que é a resposta. Ele fala o timbre do som, que resulta em diferentes formas de onda sonora para cada instrumento. Então, é verdade aí. O que é o timbre, né? O timbre é basicamente o formato da onda sonora. Então, o timbre ele vai ser responsável pelo conjunto de frequências que vai dar a composição da onda. Então, eu vou ter aqui... Vou colocar aqui dois exemplos de onda sonora, que não necessariamente são o violão ou violino, mas basicamente, se eu tenho uma onda sonora desse formato aqui, é diferente de uma onda sonora desse formato aqui. Isso é basicamente o timbre. O timbre vai ser a composição de várias frequências que vai dar a composição daquela onda sonora. E ele vai ser responsável por diferenciar o som de diversos tipos de instrumento ou o som das vozes
como eu já falei, de certos cantores ou vocalistas. O item E fala sobre o tom do som, que tem diferentes frequências para diferentes instrumentos musicais. O tom não é uma qualidade fisiológica do som, então também não vai entrar aí a respeito dessa questão. Então a resposta é realmente o item D, que toda vez que a questão fala sobre a diferenciação de ondas sonoras, seja do violão, violino, instrumentos musicais, como faz para diferenciar isso, o responsável é o timbre, que é aí uma das qualidades fisiológicas do som. Tá bom? Então essa é a resposta para essa questão.